Olá, alunos de análise de balanço, tudo bem? Então, eu vou começar essa aula me desculpando, porque eu vou usar muito meu lencinho. Vocês vão ver que eu tô, assim, bem inchada hoje. Eu tô passando essa semana por um processo alérgico, uma sinusite alérgica muito forte, então eu tô tomando corticoide e antibiótico. Então, por isso, também um dos motivos de eu gravar a aula de sexta-feira, tá bem? Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre o próximo passo do nosso trabalho de análise de balanço. E também uma parte inicial, né, de como é que a gente faz análise de demonstrações contábeis. Vocês vão ver que eu não estou gravando no PowerPoint, né? Estou gravando no Google Meet. Por quê? Porque nessa aula eu vou usar os relatórios que vocês já me enviaram como base para explicar para vocês a próxima etapa do trabalho. Até o momento dessa aula, a gente fez o quê? A gente viu lá no início, o que são demonstrações contábeis, tem uma aula de revisão zona de contabilidade, para quem não teve ainda, poder não ficar tão perdido para fazer o trabalho. E na primeira etapa do trabalho, vocês fizeram o quê? Vocês buscaram empresas, né? Vocês buscaram organizações e fizeram o histórico delas. Fizeram o histórico e baixaram o balanço DRE. Para quê? Para que ao longo deste semestre a gente trabalhe em cima das empresas que vocês escolheram, tá bem? Eu dei uma passada lá no Moodle e eu vi que eu tenho 10 trabalhos enviados. Se alguém ainda não enviou, envie. Eu não avaliei ainda, mas eu já abri e verifiquei um a um. Muita gente me enviou em PDF, tá? Eu prefiro que me enviem em Word, porque nessa disciplina eu posso fazer alguns comentários no próprio trabalho para auxiliar vocês na continuidade dele, tá? Eu vi ali que nós temos Natura, a gente tem Banco Inter, a gente tem Banrisul, a gente tem Corsan, né? Tem várias empresas interessantes para efetuar análise, tá ok? Então, assim, eu vou começar falando o seguinte, que quando a gente começa, então, quando a gente escolhe uma empresa, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é fazer um review, assim, de notícias. A gente vai lá no Google e aí coloca o que é que está se falando sobre essa empresa. Então, assim, eu vou de imediato compartilhar minha tela com vocês para explicar. Então, aqui. Agora vocês vão ver minha tela compartilhada, um minutinho. E aí nós vamos lá para alguns balanços, alguns materiais que vocês baixaram também. Eu peguei pelos mais antigos. Então, o primeiro que eu recebi foi o trabalho de análise de balanço da Luana, tá? Como eu falei para vocês, eu sempre vou usar os trabalhos de vocês para falar na aula, tá? A Luana, ela escolheu o Banco Inter. Na primeira parte do trabalho dela, ela fez uma introdução sobre o trabalho. É isso mesmo, Luana, tá certo? Uma justificativa. E ela colocou, então, a partir de então, o balanço e o DRE da empresa aqui dentro, que é o que ela vai usar. Na próxima etapa do trabalho, e ela colocou as notas explicativas também, ó, porque são importantes para vocês entenderem o que está acontecendo. Na próxima etapa do trabalho, pessoal, eu vou pedir o seguinte, tá? Já fica ali, anotem que é a primeira tarefa, digamos assim. A primeira coisa que vocês vão fazer é vocês vão passar o balanço e o DRE para um arquivo em Excel, tá? Já façam isso. As notas explicativas não têm necessidade, mas já trabalhem com os dois arquivos. Por quê? Porque a próxima fase do trabalho, essa é uma análise visual do balanço, que eu vou ensinar agora para vocês. A próxima fase do trabalho não é uma análise visual. A próxima fase do trabalho é a análise horizontal e análise vertical do balanço. E aí, para fazer análise vertical e análise horizontal do balanço, é preciso sim. Agora, desculpa. É preciso sim
que vocês tenham eles em Excel, tá bem? Ah, inclusive, avisos importantes. A aula de hoje, dia 31, né, 31 de março, vai ser a aula assíncrona, esse vídeo que vocês estão assistindo. Na semana que vem, nós temos feriado de Páscoa. E então, aí a aula da semana que vem vai ser a aula que vai ficar para vocês efetuarem o trabalho. Até vou confirmar isso ali no nosso material. Mas daí na próxima semana, no dia 14, nós teremos então aula via Google Meet, tá bem? Até vou confirmar, porque eu acho que vocês terão 2 semanas, né? Em seguida eu vou olhar e eu coloco ali no programa para vocês, mas eu também aviso no grupo, porque eu acho que então a aula assíncrona não é dia 14, é na semana seguinte, não é? Mas ok, eu vou confirmar para vocês, tá? Mas então vamos lá, vamos para antes de confirmar o cronograma, vamos para análise visual. A parte inicial do trabalho da Luana tá direitinho. Façam essa introdução, eu acho que todos têm capacidade de fazer. Uma análise visual é o seguinte: vocês vão pegar o balanço que vocês escolheram da empresa de vocês, Banco Inter, tem outros aqui abertos, ó, eu abri todos, Banrisul, Graziotin, que mais tem aqui? Corsã, Natura, eu abri vários, tá? Para dar uma olhada. Vocês vão pegar o balanço e vocês vão escrever lá embaixo no trabalho de vocês, depois do balanço do DRE, cada uma das contas. O que são contas? As linhas que explicam qualitativamente o que aconteceu, né? O que significa dentro do resultado da empresa. E vão fazer uma análise visual, que é o quê? Olha bem aqui, caixa e equivalentes de caixa. No geral, caixa e equivalentes de caixa significam as contas, né, o dinheiro que a empresa tem em banco. Né? Ativo, como vocês devem lembrar de contabilidade, quanto mais para cima o ativo, mais facilmente transformável em dinheiro aqui. Quanto mais lá embaixo ele tiver, menos transformável em dinheiro, ok? Então, vocês vão ir passivo, lembra? Ativos, bens e direitos. Passivo, obrigação, tá? Obrigação e aqui patrimônio, tá? Não esqueçam disso. Obrigação é preciso pagar. Ativo é o valor que eu tenho para quitar as dívidas. Passivo são as dívidas que eu tenho, tá? Não esqueçam disso. Então, aqui, quando tu olha caixa equivalente de caixa, tu percebe que passou de 2 milhões de 2020 para 500 mil. Então, teve uma redução significativa de caixa equivalentes de caixa no Banco Inter. Lá na nota explicativa 8, eles vão dizer porque a Luana vai dizer o seguinte, que caixa equivalentes de caixa significam, né, geralmente uma conta onde você guarda, onde você tem bens mais acessíveis dentro de uma organização, e ela reduziu drasticamente de 2020 para 2021. E ela vai ler lá na nota 8 o que eles dizem com relação a isso. Tá bem? Aqui, ó, empréstimos e adiantamentos a instituições financeiras. Tá aqui uma bela explicação para isso, não é? Eles aumentaram muito o valor de empréstimos a instituições financeiras e adiantamentos. Eles fizeram, né? Eles receberam e fizeram. Aí ela vai olhar na nota 10 como é que eles explicam isso, porque eles consideram aqui esses 2 milhões em empréstimos e adiantamentos a instituições financeiras. Então, eles consideram que eles vão receber rapidamente este valor, tá bem? Depois, aí tem que verificar onde é que está, por exemplo, esse valor. Depósitos compulsórios no Banco Central do Brasil, também aumentou. Empréstimos de adiantamento aos clientes, também aumentou. Provisão para perda aumentou um monte, tá vendo? Então, eles acham que as pessoas não vão pagar, tá bom? É isso que significa. E assim por diante, tá? Cada um dos ativos, cada um dos passivos e do patrimônio líquido. Tem que explicar conta a conta? Sim, tem que explicar conta a conta. Todas elas, ok? Então, infelizmente, não tenho o que fazer. Até por causa disso, eu acho que eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar
a aula de semana que vem, porque é feriado, mais a próxima aula, para vocês fazerem essa parte, porque ela deve ser uma das mais chatas. E além disso, vocês vão ter que entregar também vocês vão ter que entregar também o Excel com todas as contas. Então, a nossa aula síncrona para falar de análise horizontal e análise vertical ficaria para dia 21, eu acho melhor. Tá bem, pessoal? Eu sei que tem feriado e tal, mas como a nossa aula ela tá registrada para ser remota, eu não tô considerando isso de verdade, tá? Porque senão vai postergar muito, vai ficar muito para o final do ano e vai apertar vocês. Quanto antes a gente finalizar, melhor, né? E vocês têm a apresentação de trabalho, tudo. Senão depois não dá tempo de todo o conteúdo aí, como é que finaliza o trabalho, né? Então, melhor assim. Então tá, pessoal, a gente tem aqui... a gente já tem aqui uma ideia do que é que vocês vão fazer, tá? No DRE é a mesma coisa. Receita, vamos olhar ali o lucro, inclusive, o lucro-prejuízo. Ele que meio, olha só, ele meio que se distribuiu tranquilamente, ó. Embora eles tenham distribuído para acionistas controladores bastante lucro aqui, ó, estão vendo? Acionistas não controladores um pouco menos, mas eles distribuíram bastante lucro, ó. Eles tiveram um lucro maior, ó, 177 mil comparado ao ano anterior. Então, eles distribuíram lucro. Tá, aqui tem demonstração de resultado abrangente, mas não precisa colocar na planilha e fazer. E nem as consolidadas também não precisa, tá bem? Só se vocês quiserem usar. Mas aqui tem as notas explicativas, aí elas são usáveis sim. Mas então, vou para cá, vou entrar no Moodle e vou aqui na primeira aula de vocês. Opa, primeira aula de análise de balanço. Por quê? Lá na primeira aula de análise de balanço, vocês vão ter o quê? Um exemplo de trabalho final. Por que eu quero este exemplo de trabalho final? Porque daí vocês vão ter direitinho o que eu tô falando para vocês agora. Ah, me desculpem que tá bem ruim hoje, né? Que é aqui, ó, análise visual do balanço. Aqui tem o balanço e aqui tem, ó, cada uma das contas aumentou ou reduziu, quanto que aumentou ou reduziu e a explicaçãozinha. Tá bem? Eu quero isso para todas as contas do balanço e do DRE da empresa de vocês, tá bem? Todas as contas. Vamos lá pegar mais um exemplo para vocês terem ideia. Deixa eu ver na ordem. Banrisul. Banrisul aqui tem o trabalho, deve estar aqui, eu acho. Isso. O trabalho da Eduarda, Matheus e Wesley. O pessoal estão chorando praticamente. Então, tá aqui. Aqui. Fizeram a introdução. Deixa eu ver se tá certinho aqui. Ok, tudo certinho. Fizeram a introdução, vou voltar para cá. Fizeram o histórico. Aliás, a Luana não fez o histórico, Luana, é verdade. Você tem que fazer o histórico, tá? Mas vocês que colocaram o histórico, pessoal, prestem atenção no seguinte: citem, porque vocês tiraram esse histórico lá do site do Banrisul. Então, citem, tá? O histórico. Não copiem e colem sem citar. Então, fizeram a introdução e fizeram aqui o histórico. E aí, as demonstrações, eles colocaram separada, tranquilo. Agora, vocês vão colocar as demonstrações, podem colocar aqui para dar continuidade no trabalho, ou podem deixar só a análise visual do balanço aqui, e podem colocar tudo em uma planilha de Excel, tá? Então, vamos lá. Aqui, Banrisul, as demonstrações estão aqui. Então, tá aqui, Banrisul. Tem do ano de 2020 e 2021. Tem Banrisul e Banrisul consolidado. Tanto faz o que vocês escolhem, tá? Fazer. De balanço consolidado ou aqui do Banrisul. Não façam os dois, senão vocês vão ter muito trabalho, tá? De repente, peguem o consolidado. Daí vocês vão olhar aqui. Tá? Não muda muito. Ativos financeiros, aplicações interfinanceiras de liquidez, depósitos, títulos de valores mobiliários, instrumentos derivativos, ó.
Aí vocês vão ver que é bem constante aqui do Banrisul. E vejam que diferente que é do Banco Inter, né? Porque o Banco Inter é um banco online. Inclusive, eu até não comentei isso, mas se vocês olharem lá, vou voltar aqui, porque eu estava olhando antes do Banco Inter, voltar aqui para o trabalho da Luana. Se vocês olharem aqui no Banco Inter, ele tem um valor bem significativo de intangível. Que é intangível, ó, ele aumentou 430. Fiquei pensando se... Porque esse é o intangível, é o valor da marca. Se a marca aumentou tanto a ponto de você, né, colocar esse valor. Fiquei desconfiada, assim, para ser sincera. Acho que não. Acho que os bancos online estão passando por uma situação bem turbulenta, Nubank, Inter, todos esses bancos. Então tem que tomar cuidado. Enfim, é interessante que vocês vão analisar. Então eu vou fazer perguntas próximas para os dois. Banco aqui, ó, então tem as disponibilidades, que é caixa, a mesma conta lá inicial do Banco Inter, ok? E aí aumentou aqui do ano 20 para o 21, ó, não é muita diferença de balanço. Aqui o intangível, ó, também não teve um aumento muito significativo. Tem aqui imobiliário, tem depreciação, inclusive, ó, porque Banrisul é um banco que tem muito prédio, não é? Porque é um banco antigo do estado, tem muita depreciação, então ele tem que considerar esses valores. O que vocês vão fazer ali, meninos e menina? Vocês vão colocar, então, disponibilidades. É uma conta que diz da quantidade de dinheiro disponível. Aí vocês vão colocar, aumentou, né, de 2020 para 2021, o valor que aumentou, e vão explicar uma a uma. Então, todos os ativos, todos os passivos, o DRE, mesma coisa, o lucro líquido diminuiu pra caramba. Vamos ver. Ah, não, esse é do segundo semestre de 2021. Tem que ser o consolidado. Pega o consolidado de 12 e desse aqui. Peguem esses valores aqui, ó. 1/1 a 31/12 de 2020, 1/1 a 31/12 de 2021. Tá bom? Peguem este consolidado. E aí vocês vão ter uma ideia melhor. Deixa eu ver aqui mais. Lá embaixo tem as notas, né? Então eles vão explicar derivativos, é um que eles precisam explicar, tá? Porque os instrumentos derivativos é obrigatório que eles digam que tipo de instrumento é, porque é onde é que eles estão aplicando o dinheiro das pessoas. Você vai lá e deixa um dinheiro dentro do Banrisul, você deixa um dinheiro dentro do Banco Inter, e aí você coloca num CDB ou no CDI fixo, que você vai deixar por 5 anos. Você vai deixar, mas não significa que eles vão guardar o dinheiro numa caixinha. Eles vão te remunerar para poder usar esse teu dinheiro ao longo deste período para outras transações. É muito importante que eles digam onde, porque você não pode mexer nesse dinheiro. Você pode, mas se você mexer, você paga uma taxa muito alta para isso. Então é bem importante que eles digam o que eles vão fazer, como é que, o que eles vão, que eles deixem claro o que eles estão fazendo com esse dinheiro. É por aqui que eles vão fazer isso, tá bem? Então, mesma coisa do que o anterior. Tanto no DRE, ver se tem alguma coisa interessante. Despesas de pessoal alta, né? Banrisul tem despesas de pessoal alta, bastante funcionário contratado. Ó, previsão fiscal e trabalhista também é alta. Eles sempre sabem que vão gastar com isso. Então, mas beleza, eu não vejo nenhuma conta que vocês não vão saber fazer. Mas se tiver, se acontecer, vocês falem comigo. Também temos aqui Graziotin. Graziotin, eu estava procurando antes onde é que estava o balanço. Ó, Ariana, Gabriel, tá? Ó, depois dei uma olhada que ficou meio estranho isso aqui. Bem estranho. Mas, né? Vocês colocaram histórico, mesma coisa. Se tem o histórico, porque se eu colocar aqui, dá até para ver de onde é que foi copiado. Daí isso que é um copia e cola. E copia e cola é o quê? É um plágio. Plágio o quê? Plágio é um crime. Não cometam um crime na sala de aula. Tá bem, pessoal? Então, citem. Segundo o site de internet da Graziotin, blá, 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 né? Façam isso. Então, tem lá, tem um balanço consolidado. Consolidado. Eu consolidado, então. Consolidado da Graziotin de 2021 e de 2022. Usem só esse aqui. E aí você vai lá, caixa, equivalente de caixa, conta a receber de clientes, estoques, não circulante, tem aqui impostos a recuperar. Nossa, bem facinho. Eles têm bastante ativos biológicos, interessante, eu não sabia disso.
né? Tem um valor expressivo. Mobilizado, intangível, que é pequeno, direitos de uso. E aqui tem o quê? Balanço patrimonial também, mas a gente precisa de DRE. Aqui o DRE, demonstração de resultado. Aí vão ter colegas olhando agora e eu peguei um mais difícil, eu peguei o mais fácil. Eu falei para vocês darem uma olhada para escolher, né? Um a um vocês vão fazer. E aí aqui tem os tributos, resultado do exercício. Não muito ruim, nem tão bom assim. O resultado básico diluído por lote de ação do capital social. Tá bom. Ano de 2021 foi melhor, mas tá bom. Continua tendo lucro. Né? E aí vocês colocaram aqui as notas explicativas. Não precisa deixar colado no trabalho todas as notas explicativas, tá, pessoal? Vocês vão usar ela agora nessa fase da análise visual do balanço. A análise visual do balanço é isso. É verificar conta, cada uma das contas do balanço, cada uma das contas do DRE, o que é que elas significam, colocar lá no final do trabalho de vocês, coloca tudo no final do trabalho, no final ali, como continuidade, né, como um tópico, e ver se ainda está aberto aqui o trabalho, não vou mais achar porque tem muito. E depois disso, faz a terceira parte do trabalho. Tem o histórico, que é a primeira parte. A segunda parte é a análise visual do balanço e do DRE. A terceira parte é a coleta das revistas. Ou seja, aí eu vou vir aqui no Google, vou abrir um Google e vou escrever Banrisul, notícias. E aí eu vou aqui nas notícias, no Google, e vou, 150 milhões em JCP, valor da ação. E aí tem aqui notícias, resultado, tem notícias, concurso, tem coisas ali, mas, tem crédito suíço, cota preço-alvo das ações do Banrisul encerra a cobertura, Então, assim, tem notícias, você vai lá e verifica as notícias. Para que serve verificar as notícias? As notícias servem para que vocês tenham o contraponto, vamos ver do Banco Inter, o contraponto entre o que a empresa diz que está acontecendo, tá? E o que está acontecendo de verdade. Porque o que está acontecendo de verdade, supostamente está acontecendo de verdade, está expresso dentro das contas da empresa. Digo supostamente porque, né, contabilidade criativa impede que às vezes isso seja uma afirmação exata. Mas o que está acontecendo nas empresas, em geral, está apontado aqui, não tá? Então, beleza. Então, o que a gente faz agora, Aqui, depois de Nubank, Inter e C6 e mais 4 bancos se pronunciam sobre a exposição. Olha aqui. Então, notícia para entender. Banco Inter mostra lucro, mas o mercado perde rentabilidade. Tá vendo? Tem notícias. Banco Inter, o C6 e o Nubank são os bancos online que estão aí passando por uma severa crise, né? Então é interessante dar uma analisada. Para que serve a quarta parte do trabalho, né? Histórico, na verdade, terceiro. Histórico, análise visual de balanço e investigação nas notícias. A investigação nas notícias serve para que vocês consigam, então, entender se faz sentido o que está acontecendo na empresa com relação a o que vocês estão observando no balanço. E como é que vocês vão fazer? Vamos ver se está aqui. Eu abro de novo o exemplo do trabalho. Aqui. Vamos lá. Do Luan. Direitinho. Então, ele fez aqui o histórico do Nubank, todo direitinho. Quem não fez o histórico, faça. Análise visual, tá aqui, Primeiro ele criou aqui na tabelinha para facilitar, façam isso, o que aumentou e o que diminuiu, e depois ele explicou o aumento e a diminuição. Mas não tem aqui nenhum dado, é tudo direto do Excel, por isso usem o Excel, tá? Não tem nenhum dado. Não tem nenhum dado. Tá aqui as notícias, as notícias estão lá embaixo. Não se apavorem aí. As notícias estão lá embaixo. Separadas. Aqui,
Então, assim, ó, notícias na mídia, ele colocou por último, mas eu pedi para fazer, ele botou por último na organização, mas eu pedi para fazer assim como vocês na terceira parte. Então, olhem as notícias. Vocês não precisam me jogar um monte de print de notícia, vocês precisam utilizar as notícias, tá? Por enquanto, para guardar, eu vou explicar até porque que ela vai para o final depois, para guardar, para que vocês, na cabeça de vocês, vocês vão entendendo o funcionamento da empresa que vocês escolheram. Porque vocês escolheram uma empresa, vocês estão analisando o balanço, o DRE, vocês estão lendo as notícias sobre a empresa, então vocês vão guardar ali as principais informações. Depois que vocês fizerem a análise horizontal e a análise vertical e a análise PESTEL e a análise dos indicadores financeiros, lá no final vocês vão conseguir gerar um relatório sobre a situação financeira dessa empresa, né? Então ele serve para isso. Não me enviem um monte de recortes de notícias. Usem as notícias para criar parágrafos falando sobre qual a situação da empresa na opinião de vocês. Tá bem? Acho que é isso, tá? Então, agora vocês vão fazer a análise visual do balanço. É isso. E depois a gente vai postar, vai falar sobre essa análise visual e vai dar continuidade ao trabalho. Tá bem? Eu vou voltar aqui para minha tela do Meet, para a apresentação. Tá, então, retomando, última vez. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão passar o balanço e o DRE para o Excel. Vocês vão verificar se aumentou ou diminuiu uma conta e vocês irão explicar o aumento ou diminuição usando as notas explicativas da empresa e aquilo que vocês detêm de conhecimento que tiveram vindo da contabilidade, tá bem? Se vocês não souberem uma conta, vocês me chamem, que eu ajudo vocês. Deixa eu ver o que mais. Além disso, vocês vão fazer a pesquisa em sítios, né, de internet, para saber exatamente como é que tá a condição financeira da empresa, tá? E aí, feito isso, vocês vão postar. O que é que vocês vão postar? Vocês vão postar o arquivo em Word, onde tem tudo isso, e vão postar o arquivo em Excel com o balanço e o DRE da empresa, ok? Mais nada. Não precisa das notas explicativas de nenhum outro arquivo, só estes dois. E o que vocês vão postar será avaliado. Tá bem, pessoal? Acho que é isso, então. Muito obrigada. Estudem, me chamem se vocês têm dúvidas e a gente se fala na sequência da aula, tá bem?